Olá galera, mais uma vez aqui no canal Ensinamed e hoje começando uma playlist sobre ventilação mecânica. Se você sempre quis aprender ventilação mecânica, aqui é o seu lugar. Fique ligadinho, mas só depois da vinheta. Então galera, para começar a falar sobre ventilação mecânica, nós temos que falar sobre anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Uma vez que geralmente as estratégias ventilatórias que nós utilizaremos com os nossos pacientes estão ligadas no entendimento do que está acontecendo na fisiologia do meu paciente, no distúrbio fisiológico do meu paciente. Então precisamos começar a falar sobre sistema respiratório. Então, fique ligado que nós vamos fazer uma breve revisão anatômica e nos próximos vídeos falaremos sobre fisiologia respiratória e logo em seguida entraremos de fato com ventilação mecânica, aprendendo sobre modos ventilatórios, sobre parâmetros iniciais de admissão, sobre estratégia ventilatória em cada doença. É importante você ficar ligado em todas as videoaulas que dessa playlist sairá. E para começar a falar sobre o sistema respiratório, já vem logo uma pergunta: por que respiramos? Ora, se nossas células necessitam de oxigênio para gerar o seu metabolismo, para poder fazer com que as mitocôndrias possam produzir ATP, que é a nossa fonte energética, nós precisamos de oxigênio para chegar até as células e as células gerar o seu metabolismo. Então, cada uma das milhões de células que o nosso corpo possui precisa de um pouquinho de oxigênio para poder gerar o seu metabolismo. Então, o conceito de sistema respiratório, ele seria mais ou menos o seguinte: ele consiste na absorção pelo organismo de oxigênio e na eliminação de gás carbônico resultante dessa oxidação. O seu corpo utiliza o oxigênio e nesse processo metabólico de utilizar o oxigênio para produzir energia, ele gera água e CO2. Obviamente que a água vai servir para um monte de compostos do nosso corpo, um monte de reações, mas o CO2, as pessoas têm uma mania errada de pensar que o CO2 de tudo é ruim. Na realidade, ele precisa estar numa concentração ótima no nosso corpo, até porque ele faz parte do nosso tampão respiratório. Quando ele precisa equilibrar uma reação de ácido-base, quem pode fazer isso é o sistema respiratório, retendo ou liberando gás carbônico. Então o gás carbônico ele tem que ficar numa concentração ótima de 35 a 45 milímetros de mercúrio no nosso sangue. Nesse entendimento, nós sabemos que o sistema respiratório vai regular a concentração de oxigênio no sangue, mas também regula a concentração de gás carbônico no organismo. E aí, nós temos que dividir didaticamente o sistema respiratório em duas porções, o que nós vamos chamar de porção de condução e porção de respiração. Porção de condução são aqueles componentes anatômicos que vão simplesmente conduzir o ar até onde precisa, no caso, os alvéolos, aos pulmões, para que possa haver troca gasosa. E a outra porção é a porção de respiração, onde de fato acontecem as trocas gasosas entre o pulmão e os capilares pulmonares. Então nós podemos já definir que porção de condução ela começa lá no nariz e termina lá nos bronquíolos terminais, onde o ar vai ser entregue aos alvéolos para que ele possa realizar troca gasosa. E falando um pouquinho sobre o nariz é uma estrutura situada no plano mediano do nosso corpo e é composto de uma estrutura ósseo-cartilagínea, ou seja, é feita de osso e de cartilagem. Então, na imagem nós podemos ver aí o osso nasal e nós também estamos vendo a cartilagem em azul. Então, logo que nós temos a entrada do ar pelas narinas, nós temos a presença de pelos nasais. Os pelos nasais, eles vão servir para filtrar as grandes partículas que estão querendo entrar juntamente com o ar que está adentrando ao sistema respiratório. E quando o ar entra na cavidade nasal, automaticamente encontra umas projeções da cavidade nasal chamadas de conchas nasais. Concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior. Essas projeções, elas estão ali não à toa. É para que quando o ar possa entrar nas cavidades nasais, ele possa entrar em contato com essa mucosa, porque o ar vai poder fazer movimentos para poder desviar dessas conchas nasais e automaticamente causa um turbilhonamento desse ar dentro da cavidade nasal. Mas aí você está pensando, mas para que o ar precisa turbilhonar lá dentro? A cavidade nasal ela é revestida por mucosa e essa mucosa é ricamente vascularizada. Se eu tenho muito capilar
sanguíneo, eu tenho sangue em abundância, e o sangue é quente. Então, quando o ar entra em contato com aquela mucosa, ele acaba também sendo aquecido. E essa mucosa nasal também produz muco, e o muco, quando entra em contato com o ar, acaba umedecendo esse ar. Então o pulmão, ele é um cara muito chato. Ele quer um ar limpo, aquecido e úmido. E quem faz isso é a cavidade nasal. Como vocês estão vendo na imagem, nós podemos perceber que a cavidade nasal direita, ela é dividida da cavidade nasal esquerda por uma membrana chamada septo nasal. Então no meio do nariz certinho nós temos uma divisão que separa o lado direito do lado esquerdo. Obviamente que mais posterior na cabeça, num espaço chamado coanas, que vocês estão vendo na imagem, acontece o encontro do ar que entrou pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E esse ar já foi condicionado, já foi aquecido, umedecido e filtrado. Então aqui um resuminho para vocês lembrarem sempre aí. O ar entra pela narina, é filtrado pelos pelos, passa pela cavidade nasal, onde é revestida por mucosa, e aí o ar torna-se condicionado, filtrado, umedecido e aquecido. Bom, e agora precisamos falar da faringe. A faringe é um tubo muscular associado a dois sistemas. Ele é associado ao sistema digestório e associado também ao sistema respiratório. Como vocês podem acompanhar na imagem, a faringe ela se estende desde a parte nasal até atrás da laringe. Então, quando esse tubo está passando atrás da cavidade nasal, ele recebe o nome de nasofaringe. Quando ele está passando atrás da cavidade oral, recebe o nome de orofaringe. E quando está atrás da laringe, ela recebe o nome de laringofaringe. Mas é um tubo contínuo muscular. Quando o ar entra pelas narinas, ele é condicionado na cavidade, entra em contato com a nasofaringe, passa pela orofaringe e segue pela laringe, que é a nossa próxima estrutura que nós vamos conhecer. A laringe, ele é um órgão tubular mediano, anterior ao pescoço, que além de via aérea, é também o nosso órgão da fonação. A laringe, pessoal, ela é entendida como sendo a caixa de voz do nosso corpo, porque ali estão pregas vestibulares e pregas vocais, que quando o ar passa por ali, essas pregas se contraem e se relaxam, produzindo a voz. Mas uma coisa que você não pode esquecer é que depois que o ar saiu da cavidade nasal, ele vai se direcionar para a laringe, que é a região anterior do pescoço. Então aqui na imagem nós temos uma representação da laringe. Pode ver que ela é uma estrutura que está presa funcionalmente ao osso, o osso chamado osso hioide, e esse osso serve de ponto de fixação para a membrana tireoide. Então observe que a laringe ela é composta por uma membrana chamada membrana tireoide, por uma cartilagem chamada cartilagem tireoide, por uma membrana chamada membrana cricotireoide e por uma cartilagem também chamada cartilagem cricoide. Então, pessoal, lá dentro da laringe, nós podemos perceber que existem duas pregas, a prega vestibular e a prega vocal. E entre essas duas pregas possui uma cavidade chamada ventrículo da laringe. Essas pregas, quando estão juntas, as duas hemifaces, elas formam uma estrutura chamada glote, que é ali onde acontece a formação da voz. Falando um pouquinho mais inferiormente ao sistema respiratório, nós temos a traqueia. A traqueia, ela é um tubo de aproximadamente de 10 a 12 centímetros de comprimento e ela é composta por mais ou menos 20 anéis cartilaginosos. Esses anéis cartilaginosos, eles são em formato de C. Eles fazem com que a traqueia fique aberta o tempo todo, tanto no processo inspiratório quanto na fase expiratória. Então serve para não deixar essa traqueia colabar, né? A via aérea colabar. É como se fosse um conduíte. Um conduíte é uma construção, aquele caninho amarelo que a gente coloca para passar fio na construção. Quando eu tenho a passagem do fio ali, aqueles anéis daquele conduíte não deixam aquele cano sofrer deformação e, consequentemente, não danificar os fios. No caso do sistema respiratório, nós temos a traqueia, que tem os anéis cartilaginosos, que impedem com que essa traqueia possa colabar em algum momento. Ela vai ficar sempre aberta. Saindo da traqueia, nós temos uma bifurcação chamada de carina. É a hora que divide para poder formar o bronco principal direito e o bronco principal esquerdo. Porque uma parte desse ar que está entrando vai seguir para o pulmão direito através do bronco principal direito e outra parte vai seguir para o pulmão esquerdo através do bronco principal esquerdo. E como vocês podem perceber também nessa imagem, após a bifurcação
quando a traqueia dividiu lá na carina em bronco principal direito e bronco principal esquerdo, do lado direito nós temos ainda uma outra divisão, chamada de broncos lobares. Como no pulmão direito nós temos 3 lobos, já veremos isso, nós temos que ter 3 broncos lobares no lado direito. E como o pulmão esquerdo tem 2 lobos, nós teremos que ter 2 broncos lobares no lado esquerdo. Como vocês podem perceber aqui na imagem, nós temos bronco principal direito dividindo em bronco lobar superior, bronco lobar médio e bronco lobar inferior. Já do lado esquerdo, o bronco principal dividiu em bronco lobar superior e bronco lobar inferior. E se você continuar seguindo o caminho dos broncos, esses broncos cada vez mais vão diminuindo de espessura. Eles vão ficando mais estreitos, né? Até chegar a ficar no bronquíolo terminal e o bronquíolo terminal entregar o ar até o alvéolo. Então vocês podem perceber que depois dos broncos lobares, nós temos os broncos segmentares e depois os bronquíolos terminais. Esses mais fininhos aqui são os bronquíolos terminais. E aí, se você fizer uma análise mais microscópica do bronquíolo terminal, perceba que ele vai ficando cada vez mais fino e daí, em uma região chamada de ácino, começa a brotar os primeiros alvéolos. Então existe uma área de transição entre a porção de condução e a porção de respiração, porque a porção de respiração vai ser o alvéolo propriamente dito. Como vocês estão vendo aqui na imagem, essas bolinhas, como se fossem cachos de uva, essas bolinhas são os alvéolos. Agora perceba que o ar que está vindo pelo bronquíolo terminal, antes de chegar até o saco alveolar, que são os alvéolos propriamente dito, já houve brotamento de alvéolo. Essa região de transição entre porção de condução e porção de respiração, nós chamamos de ácino. Então, vamos aprender o seguinte: porção de condução, ela compreende do nariz até o bronquíolo terminal, onde eu ainda não tenho alvéolo. A partir do momento que começou a brotar alvéolo, eu tenho uma zona de transição, que é chamada de ácino. E depois que chegou lá no saco alveolar, eu já tenho somente porção de respiração, que é onde vai acontecer as trocas gasosas. Observe nesse slide que o saco alveolar, todos os alvéolos, eles estão ricamente vascularizados pelos capilares pulmonares. Então eu tenho sangue pobre chegando pelas artérias pulmonares e eu tenho sangue rico saindo pelas veias pulmonares. Então, toda vez que o meu ar entra ao alvéolo, ele vai fornecer o meu sangue que ali está passando pela perfusão pulmonar, fornecer para ele O2 e tirar desse sangue o CO2, para poder gerar aquele equilíbrio que nós falamos agora há pouco. Então aqui nessa imagem, eu isolei uma unidade alveolar, um alvéolo e um capilar pulmonar. Então observe que o sangue está passando no capilar e na hora que ele passa em contato com o capilar, ele forma uma interface chamada interface alvéolo-capilar, composta pela membrana do alvéolo e pela membrana do capilar, porque ali vai acontecer troca. Quando você faz uma inspiração, você acabou colocando oxigênio no seu alvéolo. O seu alvéolo está com uma concentração muito grande de oxigênio. E o sangue que está ali passando, ele está com uma concentração baixa, porque é um sangue que já sofreu o metabolismo e agora está voltando para o pulmão para ser reoxigenado. Quando esse sangue passa pelo alvéolo, simplesmente acontece uma difusão simples, meio mais concentrado para meio menos concentrado. Onde eu tenho mais oxigênio nesse momento? No alvéolo. E onde eu tenho pouco oxigênio? No sangue. Então o oxigênio que está no alvéolo passa por difusão simples para o capilar pulmonar. Aí o sangue fica oxigenado. Só que esse sangue está trazendo aquele excesso de CO2 que precisa ser retirado. Então, onde eu tenho muito CO2? No sangue venoso. Onde eu tenho pouco CO2? No alvéolo. E aí o CO2 passa para dentro do alvéolo. Então houve uma troca. E essa troca nós chamamos de hematose. O alvéolo passando oxigênio para o capilar pulmonar e o capilar pulmonar passando o CO2 para o alvéolo. Então, pessoal, nós podemos perceber que o ar foi retirado do meio ambiente, foi conduzido pelas porções de conduções até o alvéolo, e no alvéolo, que é a porção de respiração, houve a troca gasosa. Conhecer sobre essas funções, pessoal, vai ser importante na hora que nós estivermos falando sobre a ventilação mecânica. Por exemplo, você já conheceu que na cavidade nasal acontece a umidificação, o condicionamento do ar. E é por isso que lá na hora de ventilar o paciente, nós precisamos de um filtro para poder
promover esse condicionamento de ar, porque na hora que nós entubamos o paciente, o ar vai entrar agora por um tubo presente na boca, jogando o ar diretamente no alvéolo. Nós não teremos mais o ar passando pela cavidade nasal. Se ele não passa por lá, ele não é condicionado, e é por isso que a gente precisa de um filtro no circuito do ventilador.